Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Pastor Anderson me entregou a responsabilidade de trazer a mensagem nessa manhã e cá estou eu, tá bom? Vamos cumprir a missão. Continuando a falar do nosso tema, né? Influenciadores do alto, perfil verificados por Deus. Especialmente nessa manhã, nós vamos ver sobre o que nos torna um perfil verificado por Deus. Será que vai funcionar, Lucas? Aí. O que nos torna influências verificadas por Deus? Quero pensar um pouco com os irmãos a respeito desse tema nessa manhã. Nós vivemos um tempo muito diferente, né? Eu, particularmente, já não sou uma pessoa tão nova assim. Na minha época, era a época onde a informação, particularmente, era dominada por poucos produtos de mídia. Basicamente, a televisão, não existia internet como existe hoje, né? Então, quando você precisava de uma informação, você tinha que assistir um telejornal, você tinha que ouvir um jornalista. E, geralmente, essas pessoas da televisão, tanto jornalistas como apresentadores, atores, eles tinham uma grande influência na sociedade. As suas opiniões, suas ações, elas influenciavam muito o perfil da sociedade do nosso país. E hoje, no nosso tempo, a realidade é outra. Com as redes sociais, houve uma democratização do acesso à informação, então todos nós, além de consumidores, nós também somos produtores de informação. E aí levantou, né, esse termo do influenciador, que pode ser qualquer pessoa que bota a sua cara na internet, emite a sua opinião, tem um determinado conhecimento em uma determinada área, ela pode ser um influenciador, ela pode influenciar o comportamento, a tendência, a opinião das pessoas. Quem aqui lembra, por exemplo, do Drauzio Varela, né? Quando a televisão queria dar alguma opinião a respeito de alguma doença, algum fator da área médica, geralmente quem era a pessoa que dava a palavra final era o Drauzio Varela, né? Ou quem queria saber um pouco de economia, tinha que ouvir a Miriam Leitão, né? Assistir o telejornal e ver a opinião da Miriam Leitão. Hoje, você, para saber de economia, você tem várias pessoas aí na internet, vários influenciadores, assim como médicos e de tantas outras áreas. Então, o que é uma influência? O que é um influenciador? Peguei um conceito aqui básico, né, que é uma pessoa que tem o poder de influenciar o comportamento, opiniões ou decisões de outras pessoas por meio de sua presença e conteúdo nas redes sociais ou outras plataformas digitais. Esse influenciador, geralmente, tem um público fiel que confia em suas recomendações, né? Você segue ele, você ouve ele diariamente ali, ele faz suas publicações, e, geralmente, esse público é fiel, é o chamado de seguidores, né? São os seguidores daquele influenciador. Esse influenciador, ele também pode atuar em nichos, né? Existem influenciadores de moda, de beleza, de tecnologia, de viagens. Existem influenciadores religiosos, cristãos, não cristãos, de outras vertentes. Esse termo deriva da palavra influência e está ligado à capacidade de gerar engajamento e moldar tendências. Então, essas pessoas na internet, elas geram engajamento, elas moldam tendências, elas colocam a sua cara ali, sua voz, e tem um número de pessoas que a seguem e que dão valor às suas opiniões, estão confiando, né, naquilo que ela está falando. O que torna alguém influenciador hoje, no contexto das redes sociais? Número de seguidores, né, que é a base ali do influenciador, ele precisa ter pessoas que o sigam. Precisa ter engajamento, ou seja, esse seguidor, ele não tem que só seguir o influenciador, mas ele tem que curtir, comentar e compartilhar o que ele publica. E esse engajamento, essa interação com esse influenciador, faz com que o algoritmo da rede social, ou seja, a regra que comanda, que controla aquela rede social, promova ele na internet, faça com que ele apareça para mais pessoas, né? Por isso as pessoas geralmente pedem, né? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Essa interação é para que esse engajamento favoreça aquela pessoa e a internet dê mais visibilidade para ela. Credibilidade, né? Então, espera-se que quanto mais pessoas assistam, essa pessoa tem mais credibilidade, porque mais pessoas
estão ouvindo as suas opiniões, estão engajando o seu conteúdo. Consistência de conteúdo, ou seja, esse influenciador, ele publica conteúdo diariamente, alguns várias vezes ao dia. Então, você olha lá no seu Instagram e o story está lá recheado de pontinhos, né? Que ele tem vários conteúdos ali publicando, e essa consistência de conteúdo também gera mais visibilidade e autenticidade, que hoje o influenciador ele não fica preso a padrões, a protocolos, ele pode ser quem ele é de verdade, ou pelo menos a pessoa que ele quer mostrar para você, né? Mas espera-se, nesse contexto da autenticidade, que ele seja ele mesmo, que ele mostre a realidade da sua vida, das suas opiniões. A gente sabe que nem sempre é isso que acontece, mas basicamente é isso que a internet construiu da figura de um influenciador. E aí, o que é um perfil verificado? O que precisa acontecer para o influenciador ter o seu perfil verificado? Essa conta, ela recebe esse selo, né, indicando que a identidade daquela pessoa ou daquela marca que tem aquele perfil foi confirmada pela plataforma. Então, a plataforma ela é uma chancela de que aquela pessoa é real e que a plataforma dá esse selo de confiança de que não é um perfil fake, que aquelas opiniões são realmente daquela pessoa. Pensando nisso, nós temos também alguns aspectos positivos e negativos, né, de ser um influenciador. Pensando aqui do lado positivo, ó, ele pode ganhar reconhecimento e popularidade. Porém, também ele pode ter uma exposição excessiva e uma perda de privacidade. Ele pode ganhar oportunidades e parcerias de fazer negócios, né, com aquilo que ele está engajando. Mas ele também pode sofrer uma pressão constante para manter a relevância. E para ele ficar relevante, ele precisa estar sempre trazendo coisa nova, e isso às vezes é uma pressão grande para ele. Ele pode ter influência sobre causas e tendências, mas ele também pode sofrer críticas públicas e cancelamentos. Ele tem flexibilidade de trabalho, ele não fica preso ao espaço, ao tempo, ele pode trabalhar em qualquer lugar, mas ele também tem dificuldade em separar a sua vida pessoal e profissional. Então, isso aqui é o básico para a gente saber do que é o assunto que a gente está falando. O que é um influenciador hoje? Se você não sabe, basicamente é isso, é essa pessoa que expõe as suas opiniões, o seu produto, o seu negócio na internet, e gera engajamento, tem um público fiel, e vive essa vida, vamos dizer assim, digital, né, no nosso tempo. Então, hoje, qualquer um pode ser um influenciador. Você pode ser um influenciador, mas eu quero pensar hoje um pouco mais profundo sobre o que significa ser influenciador do alto, né? Como influenciar de verdade. E aí, quero ler com os irmãos o texto que está lá em Daniel, no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia lá, pensando a partir da vida de Daniel, algumas características, né, que nós podemos abstrair para a nossa vida do que significa ser um influenciador do alto. Daniel, capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos.
O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, teme que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e a Daniel concedeu capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra nessa manhã. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aí, Nabucodonosor, no ano 605 a.C., invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém. E, como era de costume, a Babilônia, ela tinha uma estratégia diferente, de outras nações, por exemplo, como o Império Assírio, que o Império Assírio, ele ocupava o território e matava todo mundo e pegava os bens. A Babilônia, ela pegou alguns utensílios sagrados do templo e colocou na casa do tesouro do seu Deus, mas não matava as pessoas. A Babilônia, a dominação babilônica, ela era uma dominação de pegar o melhor que tinha naquela terra, naquela região, e fazer com que fosse levado para o Império Babilônico. Ela sequestrava, enfraquecia o país conquistado e fortalecia o seu próprio país através dessa captura dos líderes daquele lugar. Foi o que fez, Pegou aqueles jovens, e aqueles jovens eles foram selecionados a partir de um concurso ali, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram aprovados no concurso público da Babilônia, em primeiro lugar, para servir o rei da Babilônia. Havia ali também uma assimilação cultural e religiosa. A Babilônia, ela não impunha a sua religião, a sua cultura, mas ela fazia com que, aos poucos, houvesse uma assimilação cultural e religiosa, para que houvesse a perda da conexão daquele povo com as suas raízes, da sua fé e da sua herança. E havia também a redefinição da identidade e da lealdade, a partir da mudança dos nomes. Os novos nomes eram homenagens a divindades babilônicas. Então, para que eles se identificassem com a cultura da Babilônia, com a religião da Babilônia, eles tinham seus nomes mudados, eles tinham suas vestes mudadas, eles eram apresentados à cultura, à literatura. Isso era uma tentativa daquele império de fazer uma assimilação cultural. E aquele povo esquecer, ficar para trás a sua história, a sua fé, as suas raízes, Então, Daniel, por exemplo, o seu nome
em hebraico, né, significa Deus é meu juiz. Passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei ou Bel protege a sua vida. Bel é o termo da Babilônia genérico para Deus, né, divindade. A divindade da Babilônia era Marduk. Então, ao mudar o nome de Daniel e seus amigos, a Babilônia estava tentando alterar a sua identidade, a sua mentalidade, a sua cosmovisão. E eu estou fazendo aqui agora uma propaganda para a minha turma, né, Clis? A gente está estudando lá sobre cosmovisões, né? A cosmovisão, essa visão de mundo diferente que a Babilônia apresentava, ela entrava, não era a força, mas ela era uma assimilação que acontecia aos poucos. E Daniel, então, naquele contexto, ele tinha tudo para poder falar assim, ele e seus amigos poderiam falar, a gente já está longe de casa, a gente já perdeu nossa família, a gente já perdeu nossa identidade, nossa fé, mas a gente está num lugar aqui de grandes oportunidades, a gente está sendo preparado para servir o rei, e a Babilônia naquele momento era uma potência, né, era a grande potência do mundo. Eles iam estudar ali na grande universidade da Babilônia, né, ter conhecimento, o conhecimento mais avançado da ciência, da literatura, da matemática, da engenharia, como a Babilônia foi naquele tempo. No entanto, no versículo 8, a gente viu lá que Daniel, ele não reclamou do nome, ele não reclamou talvez da roupa, ele reclamou da comida, né? E aí eu penso, será que minha mãe escolheu o nome por causa de Daniel? Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de comer. Mas o Daniel, ele fez uma coisa interessante. No versículo 8 fala assim, ele decidiu não se contaminar com a comida dos oficiais, mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Aqui, irmãos, Daniel ele pega um ponto específico, que é a questão das leis alimentares, que representavam, no contexto do povo de Israel, uma aliança de Deus com o seu povo. Deus ele estabeleceu para Israel, no contexto do Antigo Testamento, alianças, restrições alimentares. Então, os hebreus não podiam comer qualquer tipo de carne, né? E se você vê lá no livro de Levítico, são várias restrições. O animal, dependendo da forma como é o casco do seu pé, você pode comer, você não pode comer. Existe uma série de limitações. Eles poderiam comer carne de alguns animais específicos, mas a dieta vegetal era liberada, né? Poderiam comer qualquer tipo de vegetal. E Daniel, então, ali naquele contexto, querendo manter a sua aliança com Deus, a partir dessa perspectiva das leis alimentares, né? Ele estava longe de casa, ele não poderia ir ao templo, ele não poderia exercer a sua espiritualidade na sua terra, mas ele decidiu não se contaminar, ele decidiu preservar em seu coração essa aliança com seu Deus. Então ele tem ali um símbolo de identidade e separação, que é essas leis alimentares. O povo de Israel ele era separado das outras nações, né? E essas leis alimentares eram um símbolo dessa identidade, dessa separação. Eram também um símbolo de santidade na vida diária. Porque se você consegue ser fiel na questão alimentar, que é uma coisa comum do cotidiano, da sua vida diária, é um símbolo de que você busca a santidade, essa execução da vontade de Deus nas coisas mais simples da sua vida. Então, Daniel, naquele contexto, decidiu não se contaminar. Provavelmente, naquele banquete, não eram permitidos pela lei de Israel, né, pelo Levítico ali. Então, a postura de Daniel aqui é uma postura interessante. Ele não chegou lá criando caso, criando conflito. Ele não quis fazer uma passeata, uma manifestação. Ele não fez greve de fome. O que ele fez? Ele tinha uma espiritualidade bem resolvida. Ele sabia quem ele era, ao Deus quem ele servia, e a fé que ele tinha. E essa espiritualidade bem resolvida fez o quê? Com que ele procurasse o chefe dos oficiais, Aspenaz. E esse Aspenaz respondeu para ele o seguinte: olha, eu tenho medo de que o meu Senhor, que determinou essa dieta para vocês, ao ver vocês mais fracos do que os outros, ele possa até cortar a minha cabeça. Daniel, então,
faz a proposta para ele lá no versículo 12: faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com os outros rapazes que comem a comida do rei e depois decida de acordo com o que você vir. Então Daniel procurou o diálogo, chegou para o Aspenaz, viu a preocupação dele, né, a responsabilidade que estava na mão dele, porque se ele falhasse ali naquela tarefa de nutrir aqueles rapazes, o rei poderia mandar cortar sua cabeça. Daniel, então, demonstrou uma sensibilidade, uma sabedoria, uma prudência, ao entender a questão daquele chefe de oficial, ouvi-lo e fez uma proposta. Então, vamos fazer um teste aqui de 10 dias, me dê essa dieta aqui, só com vegetais, com legumes, e depois de 10 dias, colocou a decisão na mão daquele chefe, você decide se a gente continua ou não. Isso demonstra, irmãos, sensibilidade, sabedoria e prudência. Muitas vezes, né, no nosso contexto, nós como cristãos falhamos nisso. Nós queremos ter uma espiritualidade bem resolvida, uma fé bem forte, mas queremos manifestar isso muitas vezes com imposição, de forma até meio agressiva, né? O pastor Luiz Saião, ele fala, né, no contexto do islamismo, existe o muçulmano xiita, e no contexto da fé cristã existe o cristão chato, né? A gente não pode ser um cristão chato, aquela pessoa que quer impor, né? Daniel não chegou lá impondo, ele tinha a sua espiritualidade bem resolvida, ele sabia o que ele podia e o que ele não podia comer, mas ele chegou lá na conversa, no jeito, e chegou para o chefe do oficial e fez a sua proposta. Isso demonstra sensibilidade. Ele entendeu o lado daquele oficial. Ele viu que ele tinha uma preocupação consigo mesmo. Então, Daniel demonstra também confiança na provisão divina. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus estava cuidando dele. Ele tinha firmeza nos seus princípios, mas flexibilidade na abordagem, na forma de fazer. Ele buscou resolver o problema sem criar mais conflito. E sua prudência salvou a vida do oficial e, por consequência, a sua própria e a dos seus amigos. Daniel, então, depois desses 10 dias, o oficial viu que eles estavam mais fortes, mais corados, mais saudáveis do que aqueles da Babilônia, e ele permitiu que a sua dieta fosse continuada. Isso é uma lição para nós, de que uma espiritualidade bem resolvida deve ser andar lado a lado com a sensibilidade, com a sabedoria, na forma como expressa essa espiritualidade. A gente aprende com Daniel também que ele tem uma capacidade de se reinventar, de se desenvolver, de não ter medo do mundo secular. Daniel ali estava num contexto totalmente contrário ao seu em Israel. Ele estava numa nação pagã, idólatra, com práticas pagãs, mas ali naquele lugar, ele teve que se reinventar. Ele teve que, naquele mundo, né, totalmente oposto ao seu, ele teve que manter a sua fé, a sua cosmovisão espiritual ali, sem se contaminar. Mas ele, em nenhum momento, abriu mão disso, sem executar suas funções ali como oficial, como uma pessoa que servia o rei. Então, ele era uma pessoa capaz, porque já havia sido selecionado, ele e seus amigos já haviam sido selecionados por serem líderes na sua nação, mas ali ele também teve contato com conhecimento da Babilônia, com a literatura da Babilônia, e ele aprendeu tudo isso. Ele se desenvolveu também nisso aí. Isso mostra para nós, irmãos, que nós devemos, como cristãos, também buscar ser pessoas que crescem, que se reinventam, que se desenvolvem, e que não tenham medo de aprender e de conhecer o mundo. Nós vemos isso também na classe, né? A classe Faça Diferença, existem vagas ainda lá, se você quiser participar. Que as cosmovisões do mundo, elas nos pressionam. E qual que é o papel do cristão? Viver no meio desse mundo, desse tempo secular, limitado a esse espaço, esse tempo que humanos, expressando a cosmovisão daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus tem para nós. No entanto, nós estamos aqui, nós estamos inseridos nesse tempo, nós convivemos com as dificuldades, com o pecado, com a maldade que há nesse tempo, mas devemos expressar, no meio desse tempo, sem nos contaminar, aquilo que Deus
colocou na nossa vida, no nosso coração. Então, o cristão ele deve ter uma fé forte o suficiente para interagir com diferentes culturas e conhecimentos sem ser abalado. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, que foi um choque muito grande para mim, porque a gente, até um certo tempo ali na juventude, né? Eu, particularmente, nasci no lar cristão, então eu sempre convivi com o ambiente da igreja, conhecendo a Bíblia, com pessoas cristãs. De repente, você vai para a faculdade e você tem contato com pessoas que pensam totalmente o contrário de você. E você tem ali que ser uma pessoa que, ao mesmo tempo, defende a sua fé, você tem que aprender aquele conhecimento, você tem que conviver com aquela pessoa, se relacionar com aquele professor, com seus colegas, conviver com a diferença. E muitos cristãos, ao entrar, por exemplo, em ambientes como esse, perdem a fé. Mas por que perdem a fé? Porque talvez a fé não era raizada o suficiente na sua vida e no seu coração. Porque quando você tem a palavra de Deus enraizada, presente na sua vida, você não perde a fé por qualquer coisa. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava num contexto, irmãos, totalmente pagão, idólatra, mundano. A Babilônia, ela é a referência, por exemplo, de mundo que Apocalipse nos apresenta. Babilônia, ela sintetiza toda a maldade. Daniel estava ali naquele lugar e manteve a sua vida intacta diante daquela realidade. Deus está presente e tem um propósito para nós, mesmo em cenários de crise, incertezas e caos. Deus pode usar esse novo ambiente para te posicionar e te dar oportunidades únicas. Então, essa capacidade de mudança, de reinvenção, de aprendizado, são oportunidades que Deus também apresenta a nós, de nos posicionar e de influenciar. Muitas vezes ali no seu trabalho, na sua família, o ambiente em que você está inserido, talvez não seja um ambiente mais insalubre, mais ideal, mas você naquele lugar tem a oportunidade de ser luz, de influenciar, de fazer diferença, de se tornar um influenciador do alto ali. Deus te coloca muitas vezes em situações desconfortáveis. E ao invés de reclamar e de questionar, devemos enxergar isso como uma missão, como um propósito de Deus para nós, uma oportunidade de iluminar. Outra coisa que nós aprendemos com Daniel, que é a excelência como fruto da fidelidade. No versículo 17 vai falar que Deus concedeu a Daniel e seus amigos uma aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e a Daniel a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. O exílio da Babilônia, irmãos, foi um momento definitivo para o povo de Israel. Principalmente no que se diz respeito à cultura, à literatura judaica. A grande parte dos textos sagrados que nós temos hoje, de poesia, de literatura, de profecia, né, boa parte vieram depois do exílio da Babilônia. O povo de Israel, antes de passar pelo exílio, vivia um ciclo de ascensão e queda, né, que vinha do juízo, da monarquia. Então o povo ele vivia oscilando entre ascensão e queda, e sempre pelos mesmos pecados de idolatria, de imoralidade, de receber a influência dos povos ao seu redor. A Babilônia foi um divisor de águas para aquela cultura, para aquela sociedade, porque eles tiveram contato com uma religião idólatra, pagã, que tinha aspectos até do sobrenatural, que não eram presentes, por exemplo, na cultura antiga de Israel. O povo que não tinha mais o templo, porque o templo havia sido destruído, passou a se reunir em sinagogas, nas casas. Então veio essa herança do exílio da Babilônia. O retorno do povo de Israel do exílio também promoveu a compilação dos textos, né? A organização de todos aqueles textos do Pentateuco, dos profetas ali, da monarquia, dos reis. Vieram as crônicas, os escribas. Então, se hoje nós temos a Bíblia organizada, estruturada, vem muito dessa herança, que foi a passagem daquele povo naquele período da Babilônia. Então, é um propósito de Deus também, de que aquela dificuldade que aquele povo passasse, gerasse frutos na sua história. E no versículo 20 vai dizer, sempre o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observavam
que eles eram 10 vezes mais capazes do que os magos e os encantadores do seu reino. Isso é uma prova da fidelidade de Deus. Deus abençoou aqueles jovens com mais capacidade, com mais sabedoria, porque viu a fidelidade deles. Nós aprendemos também com Daniel que a influência verificada por Deus, ela atravessa a história. Daniel, no versículo 20 aqui, 21 do capítulo 1, vai falar que ele continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então, Ciro foi o rei da Pérsia. A Pérsia, ela veio, ocupou a Babilônia, retirou a Babilônia de cena, houve a queda ali do Império Babilônico e a ascensão do reinado persa. E Daniel ainda continuava lá, no palácio. Daniel atravessou um império, que veio destruir a sua nação, destruiu o seu templo, colocou as pessoas distantes das suas famílias, tentou assimilar a sua identidade, a sua cultura, a sua fé. Porém, esse império caiu e Daniel ainda continuava lá. Deus permitiu que Daniel atravessasse a história e visse a queda daquele grande império da Babilônia. E Ciro foi o rei que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução dos muros. Então, Deus deu a Daniel a oportunidade de influenciar para além da sua história. A influência que dura para além de si mesmo. Caminhando para o final, então, o que a gente pode aprender, irmãos, com Daniel e com aquilo que a Bíblia nos ensina? O que nos torna verificados por Deus? Primeiro, a nossa identidade. A verdadeira influência, ela começa quando sabemos quem somos em Cristo. Ter uma identidade firmada em Cristo e não em aparência ou em validações humanas. A internet, ela diz que você tem que ter a validação dos outros. Você tem que ser aprovado pelos outros, aceito pelos outros. Mas a verdadeira influência, ela é quando a nossa identidade ela é bem resolvida em Cristo. Daniel tinha sua identidade bem resolvida em Deus. Ele sabia quem ele era e ao Deus a quem ele servia. A nossa identidade é verificada pelo Espírito Santo, pois ele é o selo que confirma a nossa autenticidade em Cristo. O selo de verificação do nosso perfil é o Espírito Santo. É Ele quem garante quem nós somos, a quem nós pertencemos. É Ele que nos separa dos demais. Deus não se impressiona com a aparência, mas com o caráter. Os frutos do Espírito são a evidência de uma vida verificada. Os frutos do Espírito são aquilo que vão mostrar que aquele perfil é realmente daquela pessoa, pertence àquela pessoa, e que aquela mensagem condiz com aquela vida. É o alinhamento daquilo que nós falamos com aquilo que nós vivemos. Isso tem que gerar frutos. E isso nos torna verificados por Deus. Um coração disponível, A influência espiritual, ela nasce da obediência e não da habilidade. Daniel, ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento, ele tinha, vamos dizer assim, o know-how para servir. Mas o que fez Daniel ser verificado por Deus não foi a sua habilidade, mas foi a sua obediência. Ele resolveu obedecer em um contexto totalmente adverso, em um contexto não favorável. Mas ali ele enxergou a oportunidade de fazer a diferença e de ser aquilo que Deus esperava dele. A fidelidade, em um mundo de filtros e máscaras, Deus vê o que é genuíno, Daniel, ele não tinha filtros, ele não tinha máscaras, ele era aquilo lá. Ele era quem ele era. Ele viveu a sua vida servindo a Deus daquela forma. E essa fidelidade o tornou verificado por Deus. E, em último lugar, a missão. Influências do alto vivem para multiplicar o reino, não a própria imagem. São pessoas que vivem de forma intencional para refletir o caráter de Cristo e influenciar o mundo com os valores do reino de Deus. Esse é o grande foco do influenciador. Ele está aqui por uma missão. Foi o que a gente leu aqui no início do tema do nosso culto. Nós estamos aqui para influenciar o mundo com os valores do reino. Nós estamos aqui para mostrar as cosmovisões desse mundo,
a cosmovisão bíblica que vem de Deus. Existe um jeito certo de viver, existe um jeito certo de ser humano, e nós temos essa missão de apresentar ao mundo essa forma de pensar, de agir e de ser. E essa missão nos torna verificados por Deus. Amém? Que Deus abençoe e complete essa mensagem no nosso coração. E aqueles que estão em casa assistindo a live, curta, comenta e compartilhe essa mensagem. Amém? Deus abençoe os irmãos.